é o PNE, né, que está nessa jornada do conhecimento. Você pode estar aí acompanhando comigo, então, as explicações a respeito desta temática. O meu nome é Karina Artêncio, sou professora há vários anos, tenho mentoria, grupos de estudos focado tanto em concursos públicos quanto no exame de ordem. E, sem mais delongas, vamos, então, conversar um pouquinho mais sobre o PNE. O PNE, ele tem uma duração de 10 anos, né, a contar da publicação, então, da lei, e ele vem cumprir os parâmetros dos dispositivos lá do artigo 214 da Constituição Federal, onde estão elencados, então, aí o desenvolvimento, né, da educação como um todo dentro do direito brasileiro e como um direito para todos os brasileiros, né? Essa lei, ela vai trazer 4 importantes conceitos que tu pode acompanhar comigo aqui, ó, na tela, né? Um deles é as diretrizes, que são aquelas orientações gerais que vão fundamentar, então, a formulação dos objetivos, das estratégias, das metas do PNE, a serem, então, consideradas pelos governos, né, de todas as esferas federativas, tá bem? Os objetivos, eles são mudanças esperadas, né? Aquilo que se almeja em relação aos problemas identificados na construção do PNE, na realidade educacional brasileira, e que resultam da implementação de políticas educacionais, né, pelos governos. As metas, elas têm referências, então, qualitativas e quantitativas, ou seja, elas visam a contagem mesmo, né, a verificação do cumprimento das metas, mas também a sua qualidade, permitindo, então, verificar, né, o alcance das mudanças nos objetivos, né, no intervalo de tempo já determinado, buscando justamente a implementação efetiva de políticas educacionais pelos governos, então, aí do nosso país. Já as estratégias, elas são ações que são propostas, né, aos governos das diferentes esferas, então, do nosso país, para atingir as metas e os objetivos. É importante que você trace um objetivo de analisar a lei quando a banca pede, né, sem efetivamente fazer críticas sobre ela. Sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque eu sou professora da educação básica também, já atuei em chão de sala de aula e eu sei o quanto é difícil lermos a legislação e não nos transportarmos para as nossas realidades. Porém, a banca também sabe disso. E aí, o que acontece? A banca vai tentar te ludibriar, vai tentar te enganar em relação à interpretação da questão frente ao texto legal. O que a banca quer saber? Quer saber se você sabe, se você conhece o texto do Plano Nacional de Educação, que é isso que eu estou conversando contigo. Esse plano tem algumas diretrizes, e essas diretrizes, elas devem ser observadas, então, nesse plano decenal, tanto pelos estados, quanto pelo DF e pelos municípios. A ideia é, pessoal, a centralidade do direito à educação, sua qualidade, a equidade, né? A inclusão da aprendizagem, respeitando, então, as necessidades e as peculiaridades de cada educando, né? Buscando orientar, então, na formação e na implementação das políticas educacionais. O artigo 3º, que fala sobre as diretrizes, ele também vai falar a respeito da liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a ciência, a arte e o saber, muito parecido com o que está lá na nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né? E vai justamente compor esse respeito à liberdade, ao pensamento, né? A ciência, a arte e o saber, com o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas que também se encontra como princípios lá na LDB. A promoção dos direitos humanos, da dignidade da pessoa humana, o respeito à diversidade, a sustentabilidade socioambiental e o exercício da cidadania também são enfoques das diretrizes aí do PNE. E aqui, pessoal, cada vez mais as bancas têm buscado que você consiga interpretar e verificar a importância de trabalhar os direitos humanos, os grupos hipossuficientes, né? Os negros, indígenas, mulheres, idosos, pessoas com deficiência, em algum momento eles devem ser trabalhados e justamente para garantir a construção do respeito à diversidade e a sustentabilidade ambiental aqui também entra no cenário da cidadania, porque tu não te esquece, né, que nós precisamos cuidar da nossa casa comum de forma que possamos viver sustentavelmente.
Nós vamos ter também aqui o reconhecimento da articulação entre a família e a escola, né? A cultura, a promoção da cultura de paz, prevenção de violências no ambiente escolar. Aqui também é um ponto bem interessante para se falar da justiça restaurativa, né? Que também tem esse viés de cultura de paz, então, nos ambientes escolares. A visão sistêmica do planejamento da política educacional em relação a outras áreas de desenvolvimento, né? E de contexto, de conhecimento em cada território, então as diversidades, a intersectorialidade, né, também é importante aqui para o PNE como diretriz. A promoção, né, do desenvolvimento socioambiental, tecnológico, econômico, né, a integração com o monitoramento e avaliações contínuas do planejamento, da implementação de políticas educacionais, a democratização também aqui, né? Outro ponto importante, que é a democração dos processos para elaborar, implementar, monitorar e avaliar as políticas educacionais, né? Que é de suma importância justamente para garantir efetividade e concretização dessas diretrizes, além de valorizar, né? Identificar e disseminar boas práticas e experiências exitosas, então, no âmbito nacional e até mesmo internacional. Claro que sempre é uma preocupação, né, do PNE respeitar as regionalidades, né? Mas o intuito é sempre né, melhorar os processos de aprendizagem e qualidade da educação. E tu levando esse cenário para a tua prova, você consegue interpretar de uma forma mais favorável aí ao êxito da tua aprovação. Entre os objetivos, né, nós vamos ter que, para a implementação dessas políticas educacionais da União, Estados, DF e também os municípios, para esse próximo terceiro, então, que começou em 2026, é garantir o direito à educação, ampliação das oportunidades, né, nos diversos níveis aí, ou mais propriamente, como diz a lei, em todos os níveis e etapas e modalidades, né, da nossa educação, voltados para o padrão de qualidade, a formação integral, pessoal, a formação humanística, né? Abrangendo a questão cultural, científica, tecnológica, né? E principalmente criativa e cidadã dos estudantes. Os estudantes precisam estar inseridos no meio, se colocar como cidadãos participantes, né? Dessa também jornada pela melhoria da qualidade da educação. Democratizar o acesso, a permanência também entre a educação, não só a educação básica, mas também a educação superior, considerada ela em todas as modalidades. Um que cai bastante, né, um inciso que cai bastante aí em prova, já vinha caindo antes, aqui também cai, é universalizar o atendimento escolar para a população entre 4 e 17 anos, como oferta obrigatória e gratuita, né, de oportunidades aí aqueles que não tiveram também acesso na idade própria, conforme está também disposto lá na nossa Constituição Federal. Desenvolver e proteger a primeira infância, superar o analfabetismo, então aí tanto absoluto quanto funcional de jovens e adultos, é necessário aprender e ensinar, ler e escrever, mas também é necessário ensinar e aprender a compreender os contextos e o mundo em si à nossa volta, né? Fazer aquela leitura adequada dos contextos, né? Superar desigualdades regionais, nós vamos ter também o fortalecimento do Estado Democrático de Direito, buscando a promoção da cidadania, o desenvolvimento sustentável, que a gente já falou como diretriz, vai aparecer como objetivo também, além de valorizar os profissionais da educação e fortalecer as carreiras docentes, né? Assim como os demais profissionais da educação como um todo. Além disso, investir, né, aumentar o investimento na educação, conforme já dispõe a Constituição Federal. Nós vamos ver que o PNL vai estabelecer os planos decenais para os estados, para o DF e os municípios, onde eles devem elaborar planos de educação, então, conforme lei específica de cada órgão da federação, cada entidade da federação, né? Que também tem essa duração decenal e que converse com o PNE. Essa elaboração, pessoal, ela deve viabilizar, né, a participação de representantes da comunidade, tanto educacional quanto da cidade civil,
da sociedade civil, né? E que pode ser, inclusive, para aumentar o favorecimento e a amplitude de participação, né? O engajamento, poderá ser, inclusive, realizada a elaboração mediante a modalidade virtual, tá bem? Então, nós vamos ver aqui, né, que o PNE, ele é de suma importância para que a gente consiga organizar, né, um pensamento e o desenvolvimento da nossa educação de forma que ela favoreça, então, aí, tanto a valorização dos docentes, como também a busca pela qualidade da educação. Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo. Se puder, compartilha. Se puder, dá um joinha para nos auxiliar. Eu espero você numa próxima. Tchau, tchau.